E aí, rapaziada, vamos falar sobre convocação do Ancelotti? Bom, vamos lá. Antes de tudo, quero deixar claro que eu estou aqui vindo apresentar a minha opinião. Vou analisar nome por nome dessa seleção, mas que eu compreendo 100% as escolhas do treinador. E eu não venho aqui criticar quem eu quero criticar, não venho aqui discordar da convocação de quem eu discordo, achando que é uma loucura, achando que é um absurdo, de que esse cara tinha que ter ido e esse cara não podia ter ido, é um absurdo. Não. Pelo simples fato de que eu sou um moleque de 15 anos que simplesmente gosto do futebol e olho do meu jeito, né? E que o Carlo Ancelotti é o cara que é o maior campeão de Champions League da história, é um cara que jogou bola, é um cara que treina, é um cara que, mano, é zica. É o cara que é o maior que tem. E ele sabe tudo que ele tá fazendo. Ele sabe o porquê que ele quer esse jogador a não ser esse. Ele sabe porquê que ele optou por ter esse número, essa experiência do que esse cara não. Enfim, ele é o cara. Eu não sou ninguém. Bom, então vamos lá. Os goleiros. Alisson, Ederson e o Everton. Eu já tinha trazido aqui no canal e esse é um tópico bem sensível, né? Cara, eu acho que logo de cara a gente já tem um problema. Eu sei que muita gente tem desconfiança com o Alisson, eu não sou esse cara. Pra mim, ele é titularíssimo, um dos melhores goleiros do mundo, top global, ele é monstro, é indiscutível o cara da baliza. Só que, menos de uma semana antes da convocação, ele tava de lesão, e é muito tempo. O Alisson não é o titular do Liverpool nessa temporada, ele é um desfalque do Liverpool. Provavelmente vai disputar a última rodada da PL, pelo simples fato de ele estar convocado e precisar desse ritmo. Só que é aquela, ele tá voltando de lesão, pode ser que agrave, pode ser que seja pra Copa, pode ser que ele volte a se machucar, isso é coisa física, né, mano, é ciência. E aí a gente se complica, porque o Ederson não tá nem perto de ver uma boa fase no Fenerbahçe. Pra ele entrar em uma fase, ele precisa jogar muito ainda na Turquia. Ele tá sendo chutado pela torcida, repleto, coberto de falhas, se distanciou, tá num campeonato que ninguém para pra assistir. E o Ancelotti só está levando pela experiência, e isso eu tenho certeza. Só que se a gente depender dele, não confio. Eu sou o cara que gosta muito do Ederson, mas eu acho que não tem como confiar nele nessa fase que ele vive. E Copa do Mundo é sim muito fase. O Everton do Grêmio. Eu também não levaria. É um absurdo chamar? Não é. E aí o Everton eu acredito que tenha sido o nome mais contestado. Isso de fato, né? Sinceramente, na fase atual, não existe chamar o Everton, né? Se for pra ver bola jogada. Só que o que o Ancelotti falou é verdade. Ele é um cara que tem uma porrada de títulos, sei lá, é tricampeão brasileiro, bicampeão da Libertadores, campeão de Copa do Brasil, deita em Campeonato Paulista, campeão olímpico pela seleção, goleiro da seleção na última Copa do Mundo. E, meu, se eu ficar falando aqui o que o Everton tem, eu vou ficar aqui até amanhã, porque ele é um cara que é líder, mano, conhece esse time melhor do que ninguém, e é um cara que é bom de vestiário, isso é um fato, né? Ou seja, ele foi por essas características, por ter a rodagem, ter a experiência e o aspas do Ancelotti. Eu não preciso testar ele para saber o nível que ele vai me apresentar. Isto é um fato. Se fosse para chamar um cara experiente, eu chamaria o Fábio. Não foi na pré-lista. Eu chamaria sim o Carlos Miguel. Acho que vive uma fase excelente. Hoje é o melhor goleiro do país, né? Mas também não foi pré-listado. E aí o Hugo Souza, eu acho que é o cara que todo mundo esperava ver. E eu levaria, pelo menos se fosse para ter levado o Ederson, o Hugo seria sim o meu terceiro goleiro pelo fator pênaltis. Não existe um pegador de pênaltis no país igual o Hugo. O Everton tem essa característica? Não dá para falar que não tem, mas o diferencial do Hugo é esse. E seria muito da hora ver o Ancelotti meter um Alalo e Van Gaal em 2014, colocar o Hugo só para uma disputa de pênaltis e a gente passar. Mas, enfim. E essa convocatória do Everton também mostra que a confiança do Ancelotti em cima dos goleiros pré-listados, no caso Bento, Hugo, John, não era a melhor possível, né? Eles não convenceram o Ancelotti nas idas dele, e aí eu acho que isso se engloba a outros nomes que não foram, tá? O Hugo Souza só jogou contra o Japão, e aí a culpa da derrota não é dele, claro que não, teve falhas, duas do Fabrício Bruno, mas ele falha quando é exigido. Goleiro John não teve chance na seleção, Carlos Miguel é a mesma coisa.
O Bento não passa confiança alguma, falhou no gol contra a Croácia. Uma semana depois, enfrentou um time de meio de tabela na Arábia, falhou exatamente da mesma forma no gol contra a Croácia, isso ninguém viu. E contra o Al Hilal fez a merda que fez e... desculpa. E aí, logo de cara, antes de ler o nome, eu já quero fazer uma crítica aos zagueiros. O Ancelotti cantou essa pedra quando ele chegou. Acho que ele ia convocar 9, mas eu não vejo necessidade de você levar tanto zagueiro, principalmente quando você adiciona um zagueiro a mais para improvisar na lateral direita, e na lateral direita você traz um cara que é zagueiro e é improvisado na lateral direita, que é o caso de Ibañez e Danilo. Mas eu acho que não tem problema ele congestionar o meio-campo, ou ele abrir uma vaga no ataque, né? Só que sobraram vagas, e aí, por planejamento dele de querer 5 meio-campistas e 9 zagueiros. Mas vamos lá. Magalhães, Marquinhos, sem discussão, né? O zagueiro canhoto, reserva do Magalhães, ele levou o Léo Pereira do Flamengo. Eu levaria? Eu não levaria. É um absurdo? Não é. Ele é um cara que oferece boa saída de jogo, ele é um cara que é canhoto, ele é um cara que é rápido e ele é um cara que tem a sua experiência, né? E o Ancelotti, ele chegou só tem um ano, cara, e aí ele correu atrás, primeiramente, de entender como é que a gente vê o futebol. E ele foi atrás disso pelo futebol brasileiro e, cara, não tem como. O Flamengo é a força midiática que traz os jogadores brasileiros para si, para atuar em alto nível, em mais alto nível, e o Léo Pereira foi o cara que ele preferiu e tá tudo bem. Bremer, pós-última data FIFA, tinha que ir de novo. Experiência, jogou a última Copa, é um bom zagueiro e eu entendo muito bem a ida dele. Alexandre, Douglas Santos, eu não chamaria em hipótese alguma nenhum dos dois. Acho laterais fraquíssimos e acho que Alexandre só vai pela experiência, pelo futebol brasileiro, pelo vestiário, pela capitania, né? Mas não acho que joga em nível nem um pouco próximo a nível mundial de titularidade da seleção, mas eu acho que vai ser exigido que seja o titular, né? Porque o Douglas Santos se prende numa liga ainda menos midiática do que a Turquia, que foi um assunto que a gente falou sobre o Ederson, e não acho um cara bom, mas também não é um cara fraco, né? Ele tem ali as suas características básicas do futebol. Wesley, pra mim, melhor lateral que a gente tem, melhor opção que a gente podia levar, e é indiscutível estar nessa lista. E aí, meio-campistas, ele chamou Casemiro, Bruno Guimarães, para mim, indiscutível. Casemiro é o capitão da seleção. Bruno Guimarães é um exímio camisa 8 que antes de lesão era top segundos volantes mundiais, top segundo volante Premier League. E em questão de entrosamento, seleção, joga em alto nível há muitos anos, é um cara de elenco, é um cara ótimo. Para mim é indiscutível, esses caras são os titulares. Ele levou Fabinho, e a experiência, concordo, é um cara que joga de uma forma igual. O Casemiro, ele é um Casemiro de outra posição que não tem a grandeza dele, né? Mas, claro, não o mesmo Fabinho de épocas de Liverpool, mas é necessário a gente ter um cara desse no elenco, sim. Ele chama Danilo Santos do Botafogo, que vive uma fase excelente. Eu canto essa pedra dele na seleção desde épocas de Nottingham Forest. Para mim é um cara diferenciado demais, um cara com um poder de marcação absurdo. Se ele quiser jogar de 5, ele joga, mas se ele quiser jogar de 8, ele também joga muito, porque tem uma qualidade de passe excelente, capitaneia muito bem, dita o jogo e chega, pisa muito bem na área. Então é um jogador muito completo que eu acho que não deveria ficar de fora. E aí, para mim, outra polêmica, o Paquetá. Lucas Paquetá é o cara que roubou a vaga do Andrei, mas é entendível porque ele é um cara muito versátil. Ele é um cara que, se você precisar jogar ele na ponta direita e ponta esquerda, ele joga. Ele é um cara que, se ele precisar ser o 10, ele joga. Aquele segundo atacante do Ancelotti, o segundo volante, ele joga, forçando a barra, o 5. Né? Ali uma expulsão, joga o Paquetá, enfim. E que já performou em um nível altíssimo na seleção brasileira, né? Então é muito entendível que o Paquetá tenha ido, até porque o Andrei Santos tem a mesma característica do Casemiro e do Fabinho. Então, figurinha repetida não é legal. Não tem performado bem nesta temporada.
Então dá pra entender. Agora, eu chamaria o Lucas Paquetá? Não chamaria, porque, de novo, Copa do Mundo também é muito fase. E a fase que ele vive hoje, pra mim, passa muito longe de alguns caras que até no nosso próprio Brasil vivem. Eu chamaria o Matheus Pereira, se fosse pra tirar um cara do nosso país, com as características dele, pra evitar chamar o Andrei Santos, porque, de novo, é um cara que eu tenho certeza que se você precisar jogar nas pontas, ele joga, porque fazia isso em épocas de Premier League. Ele é um cara que tem uma qualidade técnica absurda. Ele é um cara que tem uma vontade absurda. E o Paquetá não apresenta isso há muito tempo. E aí vamos lá, atacantes. Pra mim, Vinícius Júnior, Martinelli, Rafinha, Luiz Henrique, Matheus Cunha, indiscutivelmente esses caras tinham que estar na Copa. Vinícius Júnior, querendo ou não, é a referência. Quando a gente vai olhar para o Ancelotti, é o cara referencial do Ancelotti. Para Martinelli, gosto muito do jogador. Tem muito cara que não gosta, que não prefere ele. Mas, gente, não tem como nem que você não goste dele. Acho que pedir que ele ficasse de fora. Ele é um cara que performa em alto nível. É um cara que entrega características que mais ninguém entrega. E eu gosto muito da qualidade técnica, velocidade, capitania e o futebol do Martinelli. Sou muito babaúvo dele. Rafinha, por mais que tenha vivido uma temporada conturbada em lesões, é outro cara líder técnico, referência, pra mim, o melhor da seleção, que vive melhor fase, tem melhor futebol a oferecer, e pra mim é o cara. Luiz Henrique, o que ele apresentou em datas FIFA é absurdo. Teve jogo que ele entrou com os mesmos Rafinha, Vinícius Júnior, Martinelli, e ele botou a bola debaixo do braço e resolveu. Ele é o cara que num contra um é garantido. Eu confio nele, nem que seja com qualquer lateral do mundo. Eu confio nele. Se a gente pegar uma defesa mais fechadinha, eu confio nele. Ele é o cara que vai quebrar essa última linha. Ele é o cara que é liso, é rápido, é brasileiro, é monstro, tem que ir, personalidade. E aí acho que o que mais foi criticado, e pra mim é o mais à toa, é o Matheus Cunha. Pelo simples fato de que ele é líder do Manchester United de Michael Carrick, pós Bruno Fernandes, que vive uma fase excelente, absurda, é o 10. Esse cara é um monstro há muito tempo. Ele performa muito bem na seleção, queira você ou não. E aí eu gosto, não gosto, mas é fase. E o futebol que ele performa na seleção, tem performado. Se performar 70% disso na Copa, é titular. Tá? Eu acho que ele chega pra ser titular nesse time do Ancelotti. E aí, Ryan, cara, que da hora ver esse moleque, né? Ele que pegou a vaga do Estevão, mas que eu acho que entrega coisas a mais até que o Estevão. Claro que não se compara qualidade técnica, mas ele é um cara muito veloz, com uma qualidade absurda de passe, de controle, de drible, só que ao mesmo tempo ele entrega uma explosão e uma força física de outro mundo. Ele corre os 90 minutos o tempo inteiro, ele ganha na defesa, ele volta para marcar, ele pisa lá na volância, ele vai na outra ponta, ele vem na outra ponta, e ele pisa na área, ele faz gol de longe, faz gol de perto, ele é um cara muito completo. É difícil no futebol mundial a gente ter um jogador com essas características misturadas. E o Ryan é novo, é sub-23, acabou de chegar e tá na Copa do Mundo e não me tira da cabeça que ele não merece. Endrick Felipe se garantiu em 6 meses, é um monstro, é um cara que se você precisar de um 10, é ele, de um 9, é ele, ponta direita, é ele, ponta esquerda, é ele. Ele é o cara que vai tirar o coelho da cartola, se garantiu nessa Copa e acho que chega para ser camisa 9 pelo costume ali do Ancelotti. Ele foi testado assim contra a Croácia e em épocas de Real Madrid também. Neymar Júnior. Aí eu acho que o nome mais polêmico. Eu acho que muitas pessoas não queriam, não gostam da fase atual, não acham que ele vai performar da forma que caras como João Pedro, que foi quem ele roubou a vaga, performaria. E é super entendível, tá? Que o João Pedro deveria ir, porque tem 15 gols em Premier League. Aí, não vive boa fase. Cara, ele é um bom jogador, só que, de novo, faltaram vagas. Congestionou muito lá atrás e de forma que prejudicou ele. Mas, na minha modesta opinião, é Neymar mais 10. Titular, sim, tá?
Eu acho que a gente precisa de um cara como o Neymar para ter nome, a gente precisa de um cara como o Neymar para ter vestiário, a gente precisa de uma referência técnica, a gente precisa de um camisa 10 que tenha o futebol que ele tem, porque a qualidade técnica, bola no pé, ninguém joga, tá? E aí, se for ver, por esse critério, a seleção da Argentina inteira não teria sido convocada, porque eles estão apostando na mesma base de 22 que já era velha. Inclusive, não acho que vem para fazer uma boa Copa Argentina. Messi não vive a boa fase. Cristiano Ronaldo não vive. Só que lá é eles mais 10. Rames, eu não preciso nem falar. Só que lá é ele mais 10. E pra mim o Neymar tem que ser esse cara na seleção, indiscutivelmente. Pra mim, tá? Lógico, indiscutivelmente no sentido figurado. Eu entendo muito bem a sua opinião. Se você acha que ele não vai aceitar ser banco, de que se você acha que ele só vai entrar, se fosse só... Também entendo a sua opinião de que se fosse apenas para entrar para resolver jogos no final, que chamasse o João Pedro, que é um cara novo. Eu entendo, tá? Você não está errado. Isso é um fato, tá? Agora, a minha opinião é Neymar mais 10. Tudo bem? E por último, o Igor Thiago, né? Que se for ver, ele é o cara que sobra, não é nem o Neymar. Ah, por quê? Porque o Ancelotti é o cara que joga com 4 atacantes. Na ponta esquerda, os titulares são Vinícius Júnior e Martinelli. Na ponta direita, é Ryan e Rafinha. E aí o último nome, Igor Thiago, que eu acho que é o cara que sobra, tá? Não é nem o Neymar. O Ancelotti optou por trazer 9 atacantes. Ele é o cara que joga com 4 lá na frente. Só que, presta atenção comigo, na ponta esquerda, os titulares são Vinícius Júnior, reserva, Martinelli. Ah, não sei o que, eu acho que o Martinelli é titular também. Calma. Ponta direita, Ryan, reserva, Luiz Henrique, titular. O cara que é o armador, ali o camisa 10, o Rafinha, titular. Eu imagino que o Neymar seja o reserva imediato. E ali de camisa 9 é o Endrick e o Matheus Cunha. Por quê? Porque são os caras que faz ali o segundo atacante. Mas enfim, o 9, o camisa 9 ali, entre Matheus Cunha e Endrick ali de forma bem revezada, porque é a função que eles fazem. O Endrick é o 9 de origem, que pode sim ser o cara só de área, mas que é o cara que pisa, que é o segundo atacante, que trabalha, e é necessário isso na formação do Ancelotti. E o Matheus Cunha nem se fala, né? Ele, como referência, não funciona. Mas ele é o cara que é preciso também ali saber jogar no meio de outras pessoas. Matheus Cunha é a mesma característica. E o Igor Thiago é um 9 de área, referência, que ele precisa de um toque para fazer gol. Ele é o cara que vai estar na hora certa, no lugar certo. Se você depender dele com a bola nos pés, ele não precisa melhorar muito para ficar ruim, comparando a Matheus Cunha e Endrick, e não é o que o Ancelotti pede, né? Mas não tem como você deixar de fora o artilheiro da Premier League, né? Então eu acho que perdendo de 1-0, defesa dos caras fechada, a gente não consegue entrar. Endrick e Matheus Cunha não estão bem no jogo, a gente não consegue pisar muito, tem que jogar mais no chutão, apostar. Igor Thiago é o cara, tá? E aí vamos lá, de novo, os caras, o Everton, Ederson, Léo Pereira, Alexandre, Danilo, Paquetá e Neymar estão indo por experiência, bola jogada na carreira e por peso com a camisa da seleção. E aí, de novo, se for para levar o Everton, Ederson, Léo Pereira, Alexandre, Danilo, Paquetá, por que não levar Neymar? A média de idade da nossa seleção é de 28 e uns quebrados. 28 anos. Você fala, tranquilo no auge? Não. Esta é a segunda média de idade mais alta da seleção brasileira na história de qualquer convocação, apenas perdendo para a geração de 2010. Ou seja, isso só expõe o quão o Ancelotti prefere os caras experientes para jogar um torneio de tiro curto e da grandeza que é a Copa do Mundo. Bom, mas é isso, né? Acho que deu para abordar todos os 26 nomes. Eu quero que você... Pô, mas eu acho que é isso, né? Deu para abordar de uma forma clara, nome por nome, dos 26.
que você espera da Copa do Mundo, quais são os seus palpites, o que você espera da seleção. Enfim, coloca tudo o que você pensa aqui nos comentários. Obrigado pela sua atenção. Forte abraço. Aí eu acho que o nome mais polêmico. Eu acho que muitas pessoas não queriam, não gostam da fase atual, não acham que ele vai performar da forma que caras como João Pedro, que foi quem ele roubou a vaga, performaria. E é super entendível, tá? Que o João Pedro deveria ir, porque tem 15 gols em Premier League. Aí, não vive boa fase. Cara, ele é um bom jogador, só que, de novo, faltaram vagas. Congestionou muito lá atrás e de forma que prejudicou ele. Mas, na minha modesta opinião, é Neymar mais 10. Titular, sim, tá? Eu acho que a gente precisa de um cara como Neymar para ter nome. A gente precisa de um cara como Neymar para ter vestiário. A gente precisa de uma referência técnica. A gente precisa de um camisa 10 que tenha o futebol que ele tem. Porque a qualidade técnica, bola no pé, ninguém joga. E aí, se for ver, por esse critério, a seleção da Argentina inteira não teria sido convocada. Porque eles estão apostando na mesma base de 22 que já era velha. Inclusive, não acho que vem para fazer uma boa Copa Argentina. Messi não vive a boa fase. Cristiano Ronaldo não vive. Só que lá é eles mais 10. Rames, eu não preciso nem falar. Só que lá é ele mais 10. E pra mim o Neymar tem que ser esse cara na seleção, indiscutivelmente. Pra mim, tá? Lógico, indiscutivelmente no sentido figurado. Eu entendo muito bem a sua opinião. Se você acha que ele não vai aceitar ser banco. Também entendo a sua opinião de que se fosse apenas para entrar para resolver jogos no final, que chamasse o João Pedro, que é um cara novo. Eu entendo, tá? Você não está errado. Isso é um fato, tá? Agora, a minha opinião é Neymar mais 10. Tudo bem? E aí, o último nome, Igor Thiago, que eu acho que é o cara que sobra, tá? Não é nem o Neymar. O Ancelotti optou por trazer 9 atacantes. Ele é o cara que joga com 4 lá na frente. Só que, presta atenção comigo, na ponta esquerda, os titulares são Vinícius Júnior, reserva, Martinelli. Não sei o que, eu acho que o Martinelli é titular também. Calma. Ponta direita, Ryan, reserva, Luiz Henrique, titular. O cara que é o armador, ali o camisa 10, o Rafinha, titular. Eu imagino que o Neymar seja o reserva imediato. O camisa 9 ali, entre Matheus Cunha e Endrick ali de forma bem revezada, porque é a função que eles fazem. O Endrick é o 9 de origem, que pode sim ser o cara só de área, mas que é o cara que pisa, que é o segundo atacante, que trabalha, e é necessário isso. Matheus Cunha é a mesma característica. E o Igor Thiago é um 9 de área, referência, que ele precisa de um toque para fazer gol, ele é o cara que vai estar na hora certa, no lugar certo. Se você depender dele com a bola nos pés, ele não precisa melhorar muito para ficar ruim, comparando a Matheus Cunha e Endrick, e não é o que o Ancelotti pede, né? Mas não tem como você deixar de fora o artilheiro da Premier League, né? Então eu acho que, perdendo de 1-0, defesa dos caras fechada, a gente não consegue entrar. Endrick e Matheus Cunha não estão bem no jogo, a gente não consegue pisar muito, tem que jogar mais no chutão, apostar. Igor Thiago é o cara. E aí vamos lá, de novo, os caras, o Everton, Ederson, Léo Pereira, Alexandre, Danilo, Paquetá e Neymar estão indo por experiência, bola jogada na carreira e por peso com a camisa da seleção. E aí, de novo, se for para levar o Everton, Ederson, Léo Pereira, Alexandre, Danilo, Paquetá, por que não levar Neymar? A média de idade da nossa seleção é de 28 e uns quebrados. 28 anos. Você fala, tranquilo, no auge? Não. Esta é a segunda média de idade mais alta da seleção brasileira na história de qualquer convocação, apenas perdendo para a geração de 2010. Ou seja, isso só expõe o quão o Ancelotti prefere os caras experientes para jogar um torneio de tiro curto e da grandeza que é a Copa do Mundo. Pô, mas eu acho que é isso, né? Deu para abordar de uma forma clara, nome por nome, dos 26. O que você espera da Copa do Mundo? Quais são os seus palpites? O que você espera da seleção? Enfim, coloca tudo o que você pensa aqui nos comentários. Obrigado pela sua atenção.